muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas com Perla César. Estamos aqui hoje novamente com uma mudancinha em nosso cenário que ficou muito legal. Parabéns ao Glacir e à TV Cidade, Canal 14 de Farroupilha, por essa inovação. Hoje eu vou trazer para você que está me assistindo um convidado espetacular. Ele fala de Porto Alegre e traz para nós muitas novidades, mas principalmente uma história incrível de superação e de nunca desistir de um sonho. Ou melhor, vocês sabem que eu aqui acredito mais em metas do que sonhos. E é por isso que eu vou apresentar para vocês hoje o deputado estadual Marcos Vinícius. Ele é, do meu coração, e eu tenho uma admiração gigantesca pelo trabalho que eu tive o prazer de conhecer quando ele foi, antes de ser agora essa figura tão explícita e famosa, né? Porque depois que o cara vira deputado, o cara fica mais famoso ainda, né? Antes disso, ele, ralava muito também, cuidando de um setor muito problemático nosso aqui no estado, a saúde, o IP. Marcos Vinícius, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Meu amigo, depois dessa minha introdução, conta um pouco dessa tua história de superação. Eu deixei para você contar, porque senão parece que eu estou puxando assim muito mais ainda essa brasa para esse assado. Conta para nós como é que foi tentar ser muito bem votado, querer fazer o bem e ficar ali esperando e mesmo assim não desistir, poder mostrar o trabalho em outra área. Conta como é que é essa tua trajetória. Muito obrigado, Perla. Obrigado, querida. Muito obrigado a toda a equipe da TV Cidade. É um prazer enorme poder estar falando com vocês. Só posso começar agradecendo também as tuas referências elogiosas à minha pessoa. Certamente não mereço tanto, mas agradeço as deferências, com toda certeza. Pois então, eu posso dizer assim, eu sou um político, né? Porque vivo a política de uma maneira muito intensa desde a minha infância. A minha primeira imagem na memória que eu tenho de política era entregando os santinhos embaixo da porta das casas no município de Sentinela do Sul, antes mesmo de ser emancipado, quando era um distrito de Tapes. Entregava santinhos de um tio-avô que era candidato a vereador em uma daquelas eleições. Sempre gostei muito de política, tive a oportunidade de nascer numa casa de uma família muito politizada, onde o debate política era constante nos almoços de domingo. Coisa que hoje em dia, em 2021, é algo normal, né? Não se consegue falar de outra coisa senão de política. Cada vez menos se fala de futebol, cada vez menos se fala da novela, cada vez menos se fala, né, muitas vezes de amenidades nos almoços de família. Naquela ocasião, a nossa família tinha por hábito discutir isso, né? E tive, como disse, a oportunidade de nascer numa família politizada com pessoas de direita, de esquerda, né, que procuravam, aos finais de semana, se encontrar pela alegria e o prazer de conviver entre os seus, mas também aproveitavam aquele momento, né, para pensar, para divergir muitas vezes. Então, nasci nesse ambiente. Mas eu tive convicção e certeza que eu gostava de política, que tinha alguma vocação para a política, talvez lá pelos 9 anos de idade. Eu fui me dar conta disso muito depois, mas eu descobri isso rememorando as minhas passagens da infância e identifico que foi ali, aos 9 anos de idade, quando comemorei meu aniversário de 9 anos. Eu tenho um irmão mais novo do que eu e nós dois fazemos aniversários muito próximos. Meu irmão é 2 anos mais novo do que eu. Eu faço aniversário dia 20 de novembro e ele faz dia 22. E a minha mãe e meu pai sempre otimizavam os nossos aniversários. Era um bolo só, no mesmo dia, com o mesmo parabéns, mesma decoração, e a gente cantava junto o aniversário ali com os mesmos amigos, na mesma garagem. Mas eu me lembro que quando eu fiz 9 anos de idade, eu fiquei muito frustrado
com a derrota do Nelson Marquesan. O Nelson Marquesan pai, né? Não o filho que foi prefeito de Porto Alegre, o pai ainda, que tinha sido candidato ao governo pelo PDS. Isso lá no início da década de 90. Eu fiquei muito frustrado com a derrota do Marquesan. E, imagina, um guri de 9 anos de idade, né, sofrer com a derrota de um candidato ao governo. E naquele ano eu botei na minha cabeça, né, dizia, o segundo turno da eleição foi no dia 15 de novembro, então 5 dias depois era o meu aniversário, o aniversário do meu irmão. Então, eu botei na cabeça que aquele ano eu não queria um aniversário igual do meu irmão. Meu irmão queria um aniversário com a temática dos Thundercats, que era um desenho animado bastante conhecido da época. E eu disse que o meu aniversário seria do Marquesan. Para resolver, a minha mãe dividiu a garagem em 2 partes. Um pedaço era os Thundercats, outro pedaço era o que tinha sobrado do comitê do Marquesan, que havia perdido a eleição há menos de 5 dias. E foi uma festa infantil. Eu organizei naquela festa uma eleição simulada, Marquesan na urna e Colares na urna, né? Porque foi aquela disputa. Colares ganhou do Marquesan na eleição daquele ano e eu achei que no meu aniversário, né, seria uma oportunidade legal de fazer uma brincadeira com isso, porque tinha ficado frustrado com a derrota. Então, aquela coisa, bolo, guaraná, salgadinho, brincadeiras e urna. Com todos os investimentos em salgadinho, em bolo, guaraná, na hora do escrutínio, Colares ganhou a eleição dentro da minha casa também. Foi a maior tristeza de todos, foi a minha maior mágoa política até hoje, foi ter perdido aquela eleição dentro de casa, dentro da garagem de casa, no dia do meu aniversário. Mas eu digo que eu lembro, tenho essa memória, né, de ter sido ali a descoberta da vocação política e do desejo de fazer política, porque qual criança hoje em dia realmente se envolve dessa maneira, né? Foi ali que eu percebi. Naquela época, muito menos. As pessoas tinham esse interesse, o hábito pela política. A reabertura democrática era muito recente, né? Então, foi ali que eu percebi isso. Aí acabei, né, enveredando para o lado da política estudantil, ingressei no movimento estudantil estadual, fui dirigente da UGES, que é a União Gaúcha de Estudantes Secundaristas, militei ali. Atuei numa época como membro de direita, né, de um partido de direita, como era, né, na época. Eu tive 16 anos de idade, me filiei no mesmo dia um dia depois de ter feito o título, procurei me filiar. E naquela época o movimento estudantil era um movimento predominantemente de jovens de esquerda, no auge, inclusive, dos governos petistas, né? O Lula estava próximo a tomar posse como presidente. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tinha Olívio Dutra, orçamento participativo, né? Eu era, assim, a ovelha negra do movimento. Sempre fui um cara desalinhado, mas muito convicto das minhas posições. E isso me fez, muito cedo, também dar um primeiro passo numa eleição. Concorri a vereador no município de Sentinela do Sul, e fui o vereador mais votado da cidade, pequeno município aqui na região sul do estado, entre Camaquã e Guaíba. Fui o vereador mais votado por uma tradição do município. Geralmente o vereador mais votado é o presidente da Câmara, e foi o que aconteceu comigo. Vereador mais votado, presidente da Câmara. Semanas depois daquilo, o prefeito eleito da cidade foi cassado, ele e o seu vice, e eu acabei assumindo o comando da prefeitura aos 21 anos de idade. Foi um desafio e tanto, mesmo para um município pequeno, ser prefeito de uma cidade aos 21 anos de idade é um desafio, é um compromisso, é uma responsabilidade que muitas vezes, eu sei disso, né, que muitos jovens não estão tão interessados em assumir. Mas fiz o meu papel, procurei exercer aquela oportunidade. Procurei também compor um governo, formar um secretariado também por jovens. A média de idade dos secretários municipais em Sentinela do Sul, naquele período, era 30 anos de idade. O mais velho tinha 30, melhor dizendo, a média era em torno de 25. A minha secretária de saúde era uma estudante de psicologia. O meu secretário da Fazenda era um jovem que estava concluindo o curso de Ciências Contábeis. O secretário de Administração era um outro jovem recém-formado na área. E assim eu formei um grupo de pessoas que participavam comigo, desde a militância estudantil até o início da minha caminhada. Um grupo que tinha identidade, que acreditava no mesmo propósito. Fiquei na condição de prefeito interino por 8 meses,
até que marcaram nova eleição, concorri e fui o prefeito mais votado da história de Sentinela do Sul e o mais jovem prefeito eleito no Brasil aos 21 anos. Foi um momento espetacular para o município de Sentinela do Sul também, porque a cidade pequena, que só era vista, ouvida e falada muitas vezes por seca, enchente ou assalto a banco, começou a aparecer no noticiário com um guri, que eu era, não, um guri naquele momento, um guri que falava sobre política, falava sobre gestão, que tinha uma equipe também formada por uma piazada, uma gurizada. Então, aquilo foi um momento diferente para a Sentinela, as pessoas prestaram atenção no município, aproveitei aquela oportunidade, consegui, né, dar visibilidade ao município, atrair empresas, atrair negócios, ampliar as divisas da própria comunidade. Fui presidente, aos 23 anos de idade, da Associação dos Municípios da Região Costa Doce, que é toda essa região banhada pela Lagoa dos Patos. Tive a oportunidade também de presidir a Juventude Estadual do Partido Progressista, que é um movimento muito forte, né? Não é simplesmente um grupinho de jovens, né? Quem conhece sabe. Hoje nós temos no Progressista quase 40 prefeitos com menos de 30 anos de idade, mais de 40 vice-prefeitos com menos de 30 anos e cerca de 250 vereadores com menos de 30 anos. Tem muito partido no Rio Grande do Sul que não tem o número de vereadores, o número de vice, tampouco o número de prefeitos que só os jovens do PP já formam. Então, foi um movimento assim que tinha protagonismo, sempre teve e tem protagonismo dentro da sigla. A minha caminhada seguiu, eu fui reeleito prefeito, aí aos 25 anos de idade, já experiente, né? Fui reeleito aos 25 anos, e aos 26 eu me coloquei uma meta, como tu mesmo fala, né? Uma meta de poder ajudar um pouco mais, além da minha cidade, da minha região, de poder ajudar o Estado a fazer algo que eu gostava muito, que era movimento municipalista, política municipalista, desenvolvimento da gestão. Então, eu entrei num outro desafio, que foi concorrer à presidência da FAMURS, que é a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul. Disputei uma eleição com 7 prefeitos experimentados, né, entre eles o próprio prefeito de Pelotas, que já tinha sido deputado federal 3 vezes, deputado estadual, e encarei aquela eleição, viajei o estado inteiro, chegava nas prefeituras, boa parte dos prefeitos já me conheciam pelo destaque de ter sido o prefeito mais jovem na primeira gestão, e foi fantástico, venci aquela eleição na FAMURS e tive a oportunidade de liderar um movimento municipalista aqui no estado do ano de 2009 até 2010. E liderei também 2 marchas de prefeitos a Brasília durante aqueles 2 anos, 2009 e 2010. Posteriormente, fui presidente da Fundação Tarso Dutra de Estudos Políticos e Administração Pública. Posso dizer assim, também, dentro das minhas relações e experiências profissionais, eu sou formado em Direito, tenho uma atuação na área de gestão pública, tenho especialização, MBA nessa área de gestão, direito empresarial. É uma área que eu gosto, tenho grande paixão. Tive, né, em 2014, a oportunidade, né, de encarar um outro desafio, que foi concorrer a deputado estadual pela primeira vez. Sentinela do Sul, para quem não sabe, é uma cidade que tem 3.000 eleitores apenas. Eu saí daquela eleição em 2014 com 23.000 votos, ou seja, 20.000 votos mais do que o total de eleitores daquele pequeno município, o que foi uma surpresa para muita gente, né? Porque as pessoas ainda continuavam me olhando como guri, né? Ah, esse guri vai concorrer, o guri tem 29 anos de idade, vai concorrer a deputado, cidadezinha pequena, não vai dar. Quase deu, fiz mais votos que 6 eleitos naquela ocasião. Por conta desse desempenho e também um pouco da nossa vivência e da experiência em gestão, o governador Sartori, através, né, de uma composição partidária, me convidou para dirigir a Corsã, a Companhia Rio Grandense de Saneamento. E lá exerci esse trabalho durante 3 anos e 3 meses. Participei da construção da Universidade Corporativa da Corsã, foi um espaço de treinamento, formação, né, e desenvolvimento pessoal muito importante para a companhia.
construí o novo plano de cargos e salários da companhia, que mitigou as ações trabalhistas, né, que hoje são realmente altas, mas se não fosse aquilo, estaríamos numa condição ainda pior. Colaborei muito no processo da construção da primeira parceria público-privada de saneamento no Rio Grande do Sul, que atendeu os municípios da região metropolitana, e fui novamente candidato a deputado estadual em 2018. Não fui eleito, apesar de ter sido o 43º mais votado do Rio Grande do Sul. São 55 vagas para o parlamento estadual. Fiz mais votos nominalmente do que, no final, mais do que 16 deputados que assumiram, né? Mas são circunstâncias, né? A política tem isso. A gente luta, trabalha e muitas vezes bate na trave. E agora, recentemente, por conta da posse de uma deputada, Silvana Covatti, que está exercendo a Secretaria da Agricultura, acabei assumindo essa vaga como deputado estadual, praticamente no último ano do governo. Terei aí a missão de atuar por 12 meses como deputado. Mas estou lutando muito, Perla, para fazer com que esses 12 meses se tornem 4, em termos de entrega, de trabalho. E isso exige, obviamente, uma dedicação, um empenho e um desprendimento pessoal, inclusive familiar, para que a gente possa trazer esses resultados que a comunidade gaúcha tanto quer. Eu não sou um cara, e nem serei um deputado nesse período, ou seja lá quando for, que vai ter uma caminhada marcada por discursos homéricos numa tribuna, ou você é aquele cara que vai fazer de tudo para ganhar likes na internet. Não, de modo nenhum. Eu até me constranjo muitas vezes quando a política acaba indo para esse lado, né? Quando as pessoas deixam, às vezes, a linha da racionalidade para ganhar uma atenção, né, momentânea, alguma coisa assim, às vezes efêmera, né? Mas não é meu papel, não é. Eu sou um cara que tem 20 anos de experiência como gestor público, como ordenador de despesas públicas. Fui, inclusive, presidente do IP Saúde, como tu relatou, que é o 5º maior orçamento do estado do Rio Grande do Sul nessa gestão. Eu estou lutando muito hoje no parlamento para fazer uma coisa que eu sempre acreditei, que eu sempre gostei. Lutar, primeiro de tudo, por uma revisão do tamanho do Estado e do papel do Estado. Porque o Estado se dedica a fazer aquilo que é essencial às pessoas, como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Por isso, né, por essa posição, né, eu me coloco e sempre me identifico como um liberal. Eu tenho esse posicionamento econômico como liberal, né, e entendo que o Estado deva se dedicar a isso. E sou também, do ponto de vista do campo social, um conservador. Não significa dizer que eu sou alguém que beira extremismo, alguém que não acredita na individualidade das pessoas, nas liberdades das pessoas, no direito delas exercerem a própria vida de acordo com a sua vontade, com o seu gosto. Quando eu me considero um liberal conservador, eu considero um sujeito que defende a liberdade no seu sentido mais amplo. Liberdade, inclusive, da pessoa ser quem ela é, independente do que seja. Mas, por isso, eu luto justamente por uma defesa, né, da gestão com qualidade, da gestão eficiente. E a minha passagem no parlamento agora tem sido com atuação nesse sentido, muito voltada às comissões, para o desenvolvimento do trabalho nas comissões, procurar levar respostas mais concretas, mais bem estruturadas ao plenário do Legislativo. Sou autor hoje de 2 projetos de lei que estão ganhando espaço hoje no parlamento, discussões que já iniciaram, como a política pública de governança e compliance para o estado do Rio Grande do Sul. Nós já temos isso estruturado em âmbito federal quando se fala das empresas públicas, né, do país, para que elas tenham uma política de integridade, de combate à corrupção, de um alinhamento mais rigoroso. Nós temos exigências hoje para as empresas que querem vender serviços e produtos ao Estado que também se adequem nesse sentido. Mas quando o Estado, a administração direta do Executivo, do Judiciário, pretende atuar, ela não tem hoje um regramento ainda nessa mesma linha. Temos, claro, lei de responsabilidade fiscal, lei de licitações, tudo bem,
mas algo que busque a garantia da eficiência ainda não. Então, esse nosso projeto, que tem um aval do Tribunal de Contas da União, é um projeto que, para muitos, as pessoas com que eu converso, de Marcos, mas tu vai fazer um projeto assim, tem que ter um pouco apelo eleitoral, né? Sim, tem pouco apelo eleitoral, mas é uma entrega consistente. Por exemplo, quando a Lei de Responsabilidade Fiscal foi criada e votada em Brasília, a gente não viu nenhuma marcha em Brasília, protestos lutando pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mas ela foi muito importante para garantir efetividade nesse trabalho, para garantir resultados eficazes. E hoje é o que eu espero, enquanto deputado, também nesse sentido. Garantir resultados, garantir um trabalho que fique um legado. Entendo que o papel do deputado estadual é muito mais do que apresentar um projeto, incluindo um evento no calendário do estado, ou denominando a cidade como capital gaúcha, sei lá, capital gaúcha de alguma coisa qualquer, declarar o prato tal como a comida típica do Rio Grande do Sul, ou da região X no Rio Grande do Sul, ou simplesmente dar nome de estrada. Acho que o papel do legislativo pode ser, sim, elevado. Acho que a gente pode elevar um pouco mais a régua, a exigência e as medidas das entregas do parlamento. E é nesse sentido que eu tenho buscado atuar. Como tu fala de superação, tu fala de desafio, eu espero também isso, assim, lutei tanto para estar aqui, bati muitas vezes na trave, poderia ocupar todo o espaço do programa contando as inúmeras fracassos que tivemos nessa vida toda. Mas é de fracasso em fracasso que a gente chega no sucesso. E o Parlamento Gaúcho também precisa se superar. Eu entendo que a Assembleia Legislativa pode sim se superar, pode fazer mais do que já faz, pode ter um grau de discussão, uma maturidade maior nos seus trabalhos e nas suas entregas. É isso que a sociedade quer. Eu te digo, Marcos, que a política, ela apareceu na minha vida muito recentemente. Eu, como maioria do brasileiro, passei pela situação de desacreditar do sistema, né? E você e outras pessoas que eu tenho conhecido têm me mostrado que não é bem assim, que existe como se fazer política e não politicagem, e que se pode sim trazer evolução. Confesso para ti que desconhecia esse projeto do compliance, mas admiro muito isso, porque eu acredito que a gestão pública ela tem que trabalhar junto com a gestão privada e evoluir ao mesmo nível. E é admirável essa tua luta. E eu digo assim, a sorte aparece para quem está bem preparado. Porque vamos falar muito, não posso deixar de dizer, né? 21 anos e uma prefeitura cai no teu colo, do nada, porque não era a meta naquele momento, né? A sorte está para quem está bem preparado. Fazer 20 mil votos a mais do que todo o teu município, a sorte está sempre pronta para o bem preparado. Assim como também, tenho certeza que tu ouviu agora, que sorte que tu teve que a deputada foi agora para outra esfera e te deu essa oportunidade, né? Parece sorte. Verdade. E, na verdade, a gente sabe que tem muito trabalho duro aí e muita dedicação. Verdade. E acho que contar essa história e mostrar para as pessoas que alguém tão jovem, que na verdade tinha a política como propósito, porque é outra coisa que um dia que tu resolver escrever a tua biografia, não esqueça nunca de contar essa história dos 9 anos. E que você perdeu sua primeira eleição com 9 anos, porque não teria talvez ficado traumatizada e nunca mais tivesse entrado na política. Depois de uma eleição em que eu paguei todos os salgadinhos e doces, eu tivesse perdido, não sei se não me traumatizaria naquela época. É verdade. Muita admiração por essa história, e eu gosto de contar esse tipo de histórias aqui no Dilemas, porque eu acho que as pessoas precisam conhecer quem são
quem nos representa em nossas gestões. Eu trago aqui gestores bancários, presidentes, gosto de figuras que são representativas para nós nesse sentido de superação. Não tenho aqui intenção nenhuma de polemizar. Nós podíamos aqui agora entrar na voga de falar do momento do XYZ ou da decisão XYZ, mas não é isso. Eu acho que o que a gente trata hoje é muito mais a verdade, o que o movimento e o quanto a gente precisa de gestão. E eu encerro agora a minha parte, porque conversar contigo, faz o tempo voar. Quando eu vou te ver aí em Porto Alegre é a mesma coisa, e por isso eu te entrego nesse momento as câmeras, para que você possa se despedir dos telespectadores da TV Cidade, Canal 14 de Farroupilha. Muito obrigada por essa história. Olha, eu sabia que ia ser surpreendente, mas te confesso, não, olha, se eu tivesse butiá nos bolsos aqui, eu já tinha juntado, mas não tenho mais. Parabéns! Que isso, muito obrigado. A conversa foi muito boa, muito agradável. Eu procurei aqui contar de uma maneira bastante informal, né? Porque eu acho que essa também é a pegada do teu programa, né? Por tudo que tu já tinha me contado. E o foco é esse, a gente né, abrir um pouco a nossa vida, a nossa história, o ser humano que tem muitas vezes por trás da posição, do lugar que ocupa. E tu bem relata, né? Já chamou aí líderes empresariais, né, artistas, enfim, pessoas que ganham espaço, que ganham protagonismo por onde passam. Os políticos acabam sempre, sim, tendo muita visibilidade do seu trabalho por uma razão simples. Dar publicidade é uma exigência constitucional de qualquer agente público. E nós temos que dar publicidade dos nossos atos, inclusive prestar contas, ser chamado a responder por aquilo que diz respeito à sua vida, às vezes, privada. E não que seja esse o caso hoje, mas é importante, né? Eu acho que é importante também, assim, essa oportunidade de ouvir pessoas que atuam nesse mesmo segmento. Então, para mim, é uma alegria poder estar aqui. E eu fico muito grato aí também dessa oportunidade de conversar com a comunidade Farroupilha, né, e com as pessoas que a gente daqui a pouco vai estar conversando, inclusive pelas redes sociais, logo após, né, o programa, porque a repercussão sempre continua. Mas eu quero colocar o nosso gabinete à disposição aqui na Assembleia Legislativa, um gabinete municipalista, né, um gabinete que acredita no desenvolvimento municipal, que está próximo das pessoas, inclusive esse é o nosso slogan, né, enquanto deputado, né, o deputado mais perto da gente, é um deputado que a gente tem, né, uma atuação parlamentar que nós temos tentado dedicar para o relacionamento direto com as pessoas. E em breve, quem sabe, fazer uma visita aí na TV, de fazer uma visita pessoalmente, porque é essa a ideia, estar perto das pessoas, perto de todos. Muito obrigado pelo carinho. E nós vamos seguir, atentos e vigilantes lá no parlamento, cuidando também dos interesses da comunidade. Parabéns, Bela. Parabéns pelo programa, parabéns a toda a equipe. Obrigada. Um beijo grande. Valeu. Beijo. Sobe as letrinhas. Pronto. Aí. Fechou?